Gente, vamos lá? Eu fiquei pensando por que eu tô gravando no meu banheiro, né? Com esse cenário. E eu acho que eu descobri. É um lugar que, assim, é o lugar mais escondido da minha casa, onde eu posso falar sem estar com vergonha de alguém estar me ouvindo, apesar de que depois muitas pessoas podem me ouvir, me assistir, mas é um lugar que eu posso ser espontânea, entende? Então o cenário vai ser esse aqui mesmo. Talvez seja aqui durante um tempo. E assim, eu resolvi falar um tema hoje, que é o tema idade, ou avanço da idade. E o que eu queria falar antes de começar esse tema? Primeiro, que é um tema muito vasto, é um tema extenso, né? E é um tema assim extremamente delicado e que vai demandar alguns vídeos para eu poder colocar tudo o que eu quero falar. Em segundo lugar, eu queria dizer que assim, eu não vou editar meus vídeos mais, porque eu entendi que os meus vídeos são uma canalização. O que é uma canalização? Eu estou falando, esse meu corpo físico está falando através da minha alma, da minha consciência. Então eu estou fazendo uma canalização de uma mensagem da minha própria consciência, ou seja, eu estou sendo guiada de alguma forma. Então a mensagem tem que chegar limpa, do jeito que ela deve chegar. Então não vai ter edição. Se ficar um pouco longo, vai ser para aqueles que aguentarem assistir. Quem não aguentar é porque não é para ouvir. Então, assim, outra coisa que eu preciso falar é que se essa informação chegar até você, é porque você está preparado para ouvir ou porque você precisa ouvir essa informação e de alguma forma ela vai agregar na sua vida. Então, se doer, não adianta espernear, não adianta brigar comigo nos comentários, porque eu vou achar uma forma de evoluir com comentários, às vezes um pouco difíceis. Então, fica aí, vamos ver se você entende a mensagem de hoje. Bom, eu tava vendo a minha retrospectiva do Spotify e nela fala que eu tenho uma idade de 73 anos. Achei top. Eu tenho ouvido muita música clássica. Eu estudei muito a vibração das músicas, então assim, para mim faz muito sentido ouvir músicas de alta vibração. E eu faço isso, eu procuro o significado das músicas, eu ouço músicas clássicas que têm alta vibração, inclusive eu sei medir a vibração das músicas, porque eu sou terapeuta vibracional também. Então, com o pêndulo eu consigo medir a vibração das músicas. Então, eu acabei recebendo esta idade do Spotify de 73 anos. E eu achei muito legal. E aí, isso me veio como uma mensagem, né, do alto, do universo, para que eu falasse sobre um tema que já tem um bom tempo que eu venho pensando sobre, que é sobre, nossa, ficou ótimo, sobre a nossa idade, né? Sobre a gente envelhecer. E aí, eu acho que eu posso começar por um tema dentro disso tudo, que abrange isso tudo, mas começar com uma pontinha, né? A gente tem que começar por algum lugar. Então, vamos começar pela seguinte premissa. A gente vem de uma geração, e talvez a gente ainda esteja vivendo uma geração de pessoas que acreditam que ao envelhecer, os filhos têm a obrigação de cuidar da gente. Pensa nisso, coloca isso numa caixinha. Qual é o peso que uma criança leva,
ou uma pessoa leva por toda a sua vida por achar que ela tem a obrigação de cuidar de alguém. Por outro lado, qual é o peso que uma pessoa carrega durante uma vida inteira de achar que ela vai envelhecer e que ela vai definhar e que ela vai ter problemas de saúde, que ela vai ficar encurvada, que ela não vai mais conseguir andar, que ela vai ter que ficar andando de bengala, que ela vai ter uma doença mental, então que ela vai ter que ser totalmente carregada por alguém. É bem triste pensar sobre isso, né? Mas eu acredito que ainda seja realidade nos pensamentos de muitas pessoas. E para o vídeo não ficar tão longo, eu vou colocar uma reflexão para você em cima disso. Que tal se a gente começasse a pensar que a gente tem plena condição de se tornar uma pessoa cada vez mais forte à medida que a gente treina, à medida que a gente tem disciplina para fazer uma academia, para a gente fazer uma caminhada, para a gente se manter ativo, que a gente tem cada vez mais condição de ser cada dia mais sábio, mais inteligente, à medida que a gente estuda, que a gente busca informação, que a gente se abre na medida do possível a fazer terapia, que a gente fica cada vez mais saudável à medida que a gente cuida da nossa alimentação, da nossa hidratação, que a gente come direito, que a gente não fica o tempo todo comendo besteira, que a gente bebe a quantidade de água necessária, diária. Então, assim, corpo forte, mente forte, saúde forte. Para quê? Para a gente não precisar depender de outras pessoas nos carregarem. E para a gente não precisar sobrecarregar outras pessoas com a nossa carga. Então, assim, é um tema extremamente delicado, mas que a gente precisa falar sobre isso. Porque, assim, a gente está numa era, eu falo isso sempre para os meus filhos, que a informação, ela tá muito fluida. Então, quem não evoluir nessa era de internet é porque realmente não quer e porque quer realmente ser um peso para a sociedade. Porque a gente está numa era que está muito fácil a informação. Para os nossos antepassados, a informação era muito mais limitada. Mas agora a gente tem a plena condição de ser cada vez mais sábio, cada vez mais forte, cada vez mais saudável. E evitar que a gente vire um peso para a sociedade, um peso para os nossos filhos.